Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando ao vivo, agora 3 horas, 1 minuto, mais um capítulo vivo deste que é o reality casting que a gente, com o pé em jogo, coloca 10 mil reais e a cada semana narra pra você o que acontece com a grana. É mais um capítulo de Os 10 mil deles. Quem me acompanha é o gestor de recursos, CFA, Carlos Castrucci. Ótima tarde pra você, Carlos, bem-vindo. Fala, Léo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Vamos lá para mais um episódio, né? Agora numa semana melhor aí, finalmente. Pois é, uma alta de 2,6% no acumulado da semana passada até a última quarta-feira, mais conhecida como ontem. E olha que a gente não está conseguindo surfar, já que os dados são referentes até o dia de ontem. Essa alta forte que está acometendo o varejo, em especial os papéis da Via, surfaram bem. A gente vai discutir isso. A gente também fala de um Ibovespa que no mesmo período nos superou e avançou 4,1%. Kepler Weber, o papel que mais subiu, 15,1%. Já os papéis da Petz ficaram com 14% de recuo. Será que tem motivos específicos que ajudam a justificar? Você também vai conversar conosco junto a Guilhermo Parra Bernal, membro do conselho editorial da Mover. Ele tabela conosco sobre questões complexas da economia global. Vamos falar dos Estados Unidos e de uma pressão inflacionária que é apenas a mais forte dos últimos 40 anos. Recessão global, sonho, devaneio ou possibilidade concreta? Jerome Powell e os desafios do Federal Reserve. PIB americano com uma fotografia dramática no primeiro trimestre. E uma China que do outro lado do mundo vai enfrentando problemas. E quando os chineses enfrentam problemas, todo mundo enfrenta por tabela, porque a atividade econômica global fica prejudicada. Tudo isso e muito mais a partir de agora, em mais um capítulo deste humilde programa que está começando. Este é o podcast Os 10 mil deles. Um reality que faz o seu tempo render. E eu quero convidar você a fazer mais um capítulo conosco, seja pelo nosso WhatsApp aqui da TC Rádio, seja pelo chat do YouTube, por onde nós também falamos ao vivo, fechado? Bom, já vamos cumprimentar então o nosso convidado e eu não posso deixar de registrar aqui que é uma volta ao começo, porque se houve um projeto que me colocou em contato com o Guilhermo Parra Bernal, esse projeto chama-se Os 10 mil deles. Foi assim que o Guilhermo teve acesso ao meu trabalho e foi assim, Guilhermo, que a gente trocou uma primeira figurinha que foi desencadear no que hoje é a TC Rádio, então para mim também é uma emoção te receber por causa disso também. Bem-vindo. Muito obrigado, Léo. Carlos, que legal. É verdade, né? E olha só, estamos aqui praticamente, mais de um ano e meio, né? Sim. Depois, né? Sensacional. 2 anos, o É que o programa ano- é 15 de maio de 2020. Tá chegando o aniversário. Sim, praticamente chegando, só que a gente começou a falar, acho que por volta de agosto, setembro de 2020, né? Léo? Isso aí. E aí começamos, né? Ano e meio. Sensacional. Olha só, Impressionante. crescendo. Passou muito rápido e também partiu do Guilhermo a generosidade de acomodar os 10 mil deles na grade da TC Rádio, um movimento pelo qual a gente é muito grato. Bom, agora, Guilhermo, vamos aproveitar que a gente tem uma hora aqui de tempo corrido para falar de assuntos complexos. Eu vou começar com uma provocação aqui. Nós estamos vendo a maior alta inflacionária dos últimos 40 anos, no caso de Estados Unidos e de várias potências europeias. Estamos vendo também a dificuldade que as autoridades monetárias têm tido para manejar tudo isso que está aí. Ao mesmo tempo, um excesso de liquidez que se deu em função da pandemia e que pouco a pouco essas mesmas autoridades monetárias precisam manejar para retirar. E aí quando a gente olha especificamente para a fotografia de agora, você tem uma guerra na Ucrânia que desorganiza as cadeias de produção. Você tem também uma China que vai e volta com a Covid, que para muitos países era uma questão, se não superada, em vias de superação. E um Brasil que agora, com a Duna, bota para bailar uma Selic praticamente em 13%, com crescimento projetado para 22% na casa de 1%. Sob a luz da história, daqui a algumas décadas, quando as pessoas quiserem entender o começo dos anos 20 do século 21, o que é que vai restar aí, Memo? Caramba. Parece um cenário caótico e ele é, né? A verdade é que me parece que era uma coisa meio inevitável, porque
o que aconteceu é que a eclosão da pandemia do coronavírus levou a uma paralisação de uma série de agendas que nunca pararam de existir, né? A gente congelou tempo e ficamos única e exclusivamente pensando nos efeitos econômicos, sanitários, sociais, econômicos e políticos da pandemia, mas ao mesmo tempo crise ambiental tínhamos, problemas nas cadeias globais de produção algum dia iam piorar por conta da excessiva dependência do mundo na China para esse quesito. A China representava 20% das cadeias de produção mundial pouco antes da pandemia, agora deve representar 25% mais ou menos. Como eu falei, crise ambiental, seca, problemas no clima existem agora. A gente está a portas de uma crise alimentar de grandes proporções e não é uma coisa que esteja se falando muito, se fala mais em alguma parte da imprensa, mas não necessariamente no meio econômico. E por aí vai. Ou seja, o que está acontecendo era praticamente inevitável. Soma isso o fato que você teve por 11, 12, 13 anos uma política monetária ultra suave, né? Uma frouxa, política monetária ultra frouxa. Isso em algum momento ia ter que ser revertido e o momento para revertê-lo chegou agora. Agora, isso não quer dizer que estejamos na beira do colapso, tá? Parece que nesse momento o mercado ele está reagindo de uma forma até exagerada ante um temor de uma potencial recessão global ou de uma estagflação. Em realidade, veja todo o cúmulo de problemas que a gente está tendo, isso é inevitável, né? E o que temos que entender é que uma recessão, praticamente, ou uma situação de desaceleração profunda da atividade global é até contratada, porque os bancos centrais precisam persistir no seu trabalho de domar a inflação. Sim. Se você não doma a inflação, você vai ter problemas muito mais sérios lá no futuro, porque você vai ter, primeiro, uma alocação completamente errada dos fatores, torna-se a economia global muito mais ineficiente do que ela está sendo nesse momento. Você vai ter um imposto sobre as populações mais afetadas pela questão da Covid, pela questão do desemprego e por aí vai. E certamente você vai ter um impacto sobre os lucros e as atividades corporativas. Isso já está se vendo, né? A gente já está conseguindo ver que existe uma pressão de margens de custos, então precisa esse problema ser endereçado agora. E inevitavelmente o custo de tudo isso pode ser sim uma recessão, mas não é o fim do mundo. Depende muito da forma como as lideranças políticas conduzem esse processo. Não toda a responsabilidade de uma recessão econômica global tem que ser jogada no colo dos bancos centrais. Claro. Os políticos também têm a ver com isso. Até por isso a gente tem visto críticas ou provocações sob o ponto de vista fiscal, quer dizer, no manejo das questões fiscais dependendo do país. Carlos, vamos aproveitar e aprofundar isso no caso dos Estados Unidos, que desde a era Biden tem endossado uma política muito mais gastadora e que trata o Estado como um indutor da economia. Como é que isso se coloca no atual tabuleiro, né? Fica à vontade para a próxima pergunta aí para o Guilherme. Perfeito. Léo, acho que até vale complementar essa parte do fiscal aí, que na verdade vem desde o final do governo Trump ali, né? Desde principalmente da pandemia, né? Pandemia, né? A pandemia foi o grande catalisador ali da expansão fiscal, mas complementando o mesmo aqui, vai muito nessa questão, assim, o Banco Central ele tem controle sobre a política monetária, né? Só que a política fiscal, que pode ser contracionista ou expansionista, depende dos políticos, depende do governo, do executivo, do legislativo, né? Então, eles têm o seu papel super importante nessa questão, né? E eu acho que outro ponto aqui, antes de entrar na pergunta para o Memo efetivamente, é você vê o tamanho do desafio, né? E da incerteza com relação aos rumos da política monetária. Vou falar Estados Unidos aqui, mas acho que isso vale para os países desenvolvidos, né?
A gente já trouxe aqui num episódio anterior um relatório da Oaktree, que é do Howard Marks, Sim. onde eles, de certa forma, defendem a cautela no aumento de juros e na redução do balanço do Banco Central para não causar um efeito, uma potencial crise de crédito. E aí, essa semana, a gente viu o Bill Ackman, que é um outro baita gestor, né? Então, assim, a gente está falando de 2 gestores muito bons, onde o Bill Ackman, ele defende o aumento rápido dos juros americanos para a gente conseguir controlar a inflação logo e aí a gente conseguir voltar para uma normalização. Ou seja, nem entre grandes cabeças existe um consenso aí, né? Então, eu acredito que a pergunta aqui que vai pro Memo, né, seria mais na linha dessa leitura, assim, de como que você enxerga, o Fed reagindo nesse cenário de tamanha incerteza com relação à política monetária, né? Você acha que eles devem seguir o que eles estão falando? Eles devem seguir mais a linha do Ackman ou a linha do Howard Marks? Como que você está vendo essa situação? Bom, tem uma questão antes de eu responder essa tua pergunta, você é bem breve nisso. Uma questão em relação à política fiscal. Eu acho que era inevitável que os governos não entrassem com muita grana para amortecer os impactos econômicos e sociais da pandemia. Era inevitável. Isso é uma dívida que tinha que ser contraída e um dever da sociedade com os nossos concidadãos, né? Então, quem reclama de arroxo fiscal pós-pandemia, acho que precisa ter um pouco mais de noção. É necessário melhorar a eficiência do gasto público, é necessário até pensar em formas para que o gasto público ele se torne normal mediante uma transição. Agora, era inevitável. Voltando para a tua pergunta, que acho super relevante. Olha, tudo que a gente aqui analisa, vê na Mover, o que os nossos colunistas, as pessoas que a gente ouve, assim, nos parece, as palavras dos próprios membros do Fed, do presidente do Fed, Jerome Powell, parecem sugerir que eles vão seguir um curso de aumentar os juros sem se preocupar pela pressão política. Lógico que a gente tem que entender que esses bancos centrais eles agem de uma forma muito responsável, né? Eles têm umas regras, né? Eles seguem dados, eles olham para expectativas inflacionárias, eles têm uma forma de agir que não é discricionária, eles seguem regras. E certamente me parece que eles vão seguir essas regras, vão ser muito criteriosos na hora de olhar para os dados, tanto antecedentes quanto dados passados, vão olhar muito para o emprego, vão ver se realmente esses aumentos de juros estão sendo o suficientemente fortes para aliviar as pressões inflacionárias, ao mesmo tempo sem criar muitos problemas na criação de emprego, gerar muitas demissões. Mas eu acho que eles estão cientes que uma desaceleração, uma recessão econômica é até inevitável. Embora no ponto do discurso eles driblem isso, né? O Powell tem batido muito na tecla, que não é impossível driblar uma recessão e subir os juros. Assim, o dever deles é tentar fazer o que é chamado um soft landing, né? Um pouso suave. Mas eu acho que, assim, eles até podem, mas não vejo neles uma fraqueza no discurso, não vejo que eles vão recuar. O que me parece um sinal muito positivo. E, logicamente, coloca o Banco Central mais na linha do Ackman do que o Howard Marks, que me parece também que é uma posição muito mais positiva por parte do gestor, porque é uma posição muito mais realista. A gente precisa atacar a inflação, porque a inflação realmente sim é um problema tanto de eficiência econômica, como um problema socioeconômico muito mais poderoso, né? Olha, eu queria pegar carona aqui e complementar com o seguinte. Existe uma forma de a gente complementar a conversa sob o ponto de vista cultural do americano. E eu queria saber se o Guilhermo aprecia esses pontos e endossa cada um deles. Primeiro, que o americano médio, ele costuma estar sempre alavancado. Dificilmente você vai parar um americano na rua e ele não vai ter algum tipo de alavancagem para pegar o carro em definitivo ou mesmo uma casa. As hipotecas são muito fortes por lá. Isso posto, o nível de impacto que uma subida mais brusca no intervalo de juros
como um dos pensadores que o Carlos trouxe endossa aqui, poderia também trazer consequências desastrosas. Faz sentido essa leitura, Guilherme? Sim, claro. Acho que você tem que ver esse problema por dois lados. Não sei se o Carlos concorda. Você tem que ver esse lado, logicamente, pelo lado da renda, né? E o outro pelo lado dos bancos. Porque o lado da renda, você basicamente, se as pessoas começam a sentir a água chegando no pescoço, elas vão parar de consumir e certamente você vai ter um impacto muito grande na economia. Ao mesmo tempo, se elas param de pagar as suas dívidas, quem vai sentir isso diretamente são os bancos, e os bancos são os grandes motores do crescimento econômico, porque eles intermediam, né? Eles conectam o cara que tem dinheiro com o cara que precisa de dinheiro. Exato. E eles são os caras que basicamente geram, são o pedal da bicicleta. Agora, dito isso, lembremos que os consumidores americanos pouparam pra caramba ao longo da pandemia. Bom ponto. Então isso pode amortecer? Acho que sim. Não sei se existam excessos de poupança nesse momento, mas É um em contraponto. teoria você pensaria que existe, né? E que de alguma forma as pessoas vão conseguir gastar esse dinheiro em um momento meio apremiante. Agora, os bancos, eles estão se preparando. Houve uma série de provisionamentos muito fortes feitos ao longo do primeiro trimestre. Os bancos, eles mesmos alertaram sobre uma piora na qualidade de crédito, uma piora na carteira, uma piora nas condições de demanda de crédito. Então, certamente os bancos estão preparados. Nunca em pelo menos 20 anos eu vi os bancos americanos tão bem preparados para uma situação recessiva ou uma situação de desaceleração econômica quanto agora. Agora, se for estagflação, isso eu não sei. Que aí é o temor, para colocar todo mundo na mesma página, é o temor dos economistas, porque aí você tem uma inflação forte, com uma atividade econômica que não está à altura. Então é a tempestade perfeita pensando no cenário macroeconômico. Diga lá, Carlos. Assim, aí você vê como, dependendo do ponto de vista que você traz aqui sobre esse assunto, entram vários fatores novos, né? Quando a gente olha do ponto de vista do consumidor aí, do americano médio, né? Conforme vocês vêm comentando, a cabeça do americano médio é o seguinte: eu ganho $5.000 por mês. Tá. Bom, a minha casa é $1.000 por mês, o meu carro é $700 por mês, o meu seguro de vida vai $500 por mês. Bom, na média vai sobrar ali $2.500 para eu viver, né? Se eu tiver só uma casa, um carro comprando e o meu seguro de saúde. E aí que entra a questão, né? A gente tá falando, pô, será que o aumento de juros vai atrapalhar muito esse consumidor? Mas olha pelo outro lado. Você tem ali metade da sua renda que é dependente de juros, que a gente tá falando da casa, do carro, que são financiamentos. E você tem outra metade que é consumo, que é dependente da inflação. Então, a inflação sendo muito alta, com os juros baixos, você acaba perdendo mais poder de compra do que com os juros altos e uma inflação. Os juros não altos, né? Mas mais altos do que o atual, mas com uma inflação controlada, né? Então, a equação em si, ela é bastante complexa, né? Não, perfeito. E aí eu acho que Muito bem colocado. E tem um outro ponto bacana da gente colocar em cima desse gancho, que é o seguinte: se um americano médio quiser um certo incentivo, talvez ele tenha que falar com o americano da década de 70, porque foi esse americano que viveu na pressão inflacionária nos moldes atuais. Agora, Guilherme, deixa eu aproveitar o gancho para pedir a sua avaliação do governo Biden até aqui. Um governo que, pegou um momento muito complexo com a pressão inflacionária, com a eclosão da guerra agora na Ucrânia e que tem, desde um primeiro momento, endossado essa visão de um Estado enquanto indutor da economia e trazido que para alguns é o campo de abuso fiscal. Como é que você faz o balanço até aqui da gestão Biden, Guilherme? Até o momento, não sei se o Carlos concorda com parece um governo intrascendente. Como? Intrascendente. Tinha muita expectativa por trás, né? Muitas das coisas que se propôs ainda não conseguiu concretizar. Os planos do presidente não me parecem muito claros e vai depender muito do desempenho
do partido agora nas eleições de congressionais de novembro, as midterms, para ver se ele consegue fazer alguma coisa nos 2 anos restantes do mandato. Eu não sei realmente se isso aqui será bom para eles ou não. Mas teve uma situação que aconteceu um pouco menos de um mês atrás, que foi o vazamento do relatório que vai ser julgado na Suprema Corte sobre a legalidade ou a constitucionalidade do aborto. Um julgamento muito conhecido chamado Roe versus Wade, que data de janeiro de 1973. O Partido Democrata está usando isso como uma espécie de um cavalinho de guerra, né, para atrair votantes para a votação, né, para a eleição congressional de novembro. Eu não sei se isso vai ser suficiente para salvar o desempenho dos democratas, porque eu acho que realmente o americano como tal está muito descontente com a situação da inflação, primeiro, e o americano é muito sensível ao tema da inflação. Segundo, o fato que realmente é um governo intranscendente. Ou seja, é um governo que fala, mas não executa. Eu concordo em alguns pontos principais aqui com o Memo com relação ao governo Biden, né? Eu acho que primeiro tem essa questão, assim, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? A gente tem essa tendência de criar relações de causa e efeito, né? Então, tá com inflação, a culpa é de quem? É do governo que tá aí. A economia tá ruim, a culpa é de quem? Do governo que tá aí. Então, isso acontece e vai acabar impactando nessas eleições aí de Congresso dos Estados Unidos, com certeza, né? Porque o americano vai fazer essa relação de causa e efeito aí. É claro que a gente pelo menos não sou especialista em política, né? Então, o que eu falo que é mais com relação à minha opinião. Mas o que eu sinto é que faltava, ainda mais num momento desse, onde a gente está vendo um momento de transição econômica, de muito conflito e assim em diante, eu acho que faltava alguém com um pulso mais firme, mais coragem para executar os seus planos. Né? Ele te parece um líder fraco. Eu vou seguir por aqui, vou fazer isso e vou me posicionar fortemente nesse caminho. Ainda mais quando você é presidente dos Estados Unidos, que é a potência mundial hoje em dia, né? E isso falta no Biden, né? Então, isso, assim, pelo menos é o que eu sinto. Sim. E isso acaba atrapalhando numa situação como essa, porque, no final das contas, é claro que as situações, as questões econômicas, sociais, políticas, tudo isso impacta no desenvolvimento da sociedade de qualquer país. Mas a confiança das pessoas, né, em poder fazer as coisas ou não impacta muito também no final das contas. Então, se você tem alguém que não te passa confiança, isso acaba atrapalhando no desenvolvimento daquele país. Então, eu acho que esse é um ponto que deixa a desejar muito no Biden. Ele é culpado pela inflação que está aí? Não, ele pegou essa bomba caindo no colo, né? Mas ele poderia estar reagindo melhor, não só a inflação, mas a questão do conflito e assim em diante. Por exemplo, assim, o fato é um fato que quando você defende uma política fiscal expansionista da forma que ele está defendendo, de uma outra forma, você está sendo leniente com a inflação. Contribui com a inflação. E por motivo político, né? Sim. Então, certamente o americano é bobo, né? Então, assim, tem essa situação. Eu acho que realmente, assim, parece um governo, de novo, repito, terceira vez que eu falo, parece intranscendente. É um governo que ainda dificilmente consegue se encontrar. Aquele adolescente que você olha no espelho e meio que não se gosta. É meio estranho. Não ainda. se identifica consigo mesmo, né? Não, Agora, eu acho um governo difícil, ele não tem identidade, né? essa e é uma você não palavra-chave. vê, realmente é interessante, né? Porque o governo Trump, assim, tinha o presidente já era uma figura polêmica, tudo que você quiser. O cara falava muita coisa louca, né? Mas ele era um cara que estava constantemente atraindo os holofotes, né? Sim. E o secretário de Tesouro, que era o Mnuchin, também era um cara que estava constantemente se mexendo nos bastidores. E Yellen, que já foi presidente do FED, raramente se ouve falar dela. O presidente, você só ouve os gafes, né? A imprensa está focada em ver o cara pisando na casca de banana, mas não em ver o que ele está fazendo, o que ele está tentando implementar. Que outro secretário, né, que seria o equivalente a ministro no gabinete
do governo norte-americano é destaque? Ninguém. De fato. Então, é assim, um governo que me parece não brilha, né? Não tem um ponto focal de brilho. Uma linha de trabalho com que as pessoas se identifiquem ou com que o próprio governo se identifique. Identidade é uma palavra fundamental pensando em capital político. E o governo Biden não tem gozado de grande capital político, como sabemos. Popularidade bastante corroída. E eu gosto da provocação, Guilherme, porque ao mesmo tempo em que o Biden não pode ser responsabilizado pela profunda desorganização que acometeu cadeias produtivas, e aí vem, de fato, a inflação de oferta, de outro lado, o expansionismo fiscal que ele tem promovido e vociferado e verbalizado e buscado contribui também para a inflação. Então você tem um tabuleiro mais complexo aí, a própria linha democrata é mais expansionista do ponto de vista fiscal. Agora, eu não quero cometer o erro que alguns atores de mídia têm cometido, e eu quero pegar carona num ponto que o próprio Guilherme apoiou logo na primeira resposta dele. A Organização das Nações Unidas reitera o alerta para a pior crise de fome do mundo das últimas décadas. A tempestade ela já vinha se formando desde a pandemia, piorou com os fenômenos naturais, teve seca, teve inundação, teve geada e explodiu depois da guerra na Ucrânia. Depois da qual também a gente sabe que as commodities agrícolas atingiram um patamar, e com alguma correção, mas longe de voltarem para o patamar anterior que eram próprios delas. A única maneira de diminuir o tamanho do problema no curto prazo passa, segundo muito analista, por conseguir liberar estoques de grãos presos, por exemplo, nos portos da Ucrânia, o que implica mexer com os russos. E a gente chega num vespeiro. Guilherme, você tem muita experiência na cobertura de mercado, na avaliação da economia mundial. O quanto que essa crise de fato preocupa e como é que você acredita que a gente pode sair dela? Porque ela está realmente se erguendo e tem muita gente minimizando ou não vendo o tamanho, né? Pergunta um pouco difícil de responder. Não conheço assim, possíveis soluções, mas certamente imagino que a única solução que não pode ser procurada são soluções não mercado. Então, o que está acontecendo? A gente soltou uma matéria muito longa, mais ou menos meados de abril, sei lá, alertando sobre os riscos dessa crise alimentar. E na época eram 6 países que tinham implementado algum tipo de proibição, essas exportações, algum tipo de controle. Sabe quantos vão já? Se não são 17, são 19. Puxa vida. Argentina uma um deles, Índia no meio, né? Argentina, Indonésia, a Índia foi o mais recente, assim, dos proeminentes, né? Aqui, assim, isso aqui é um problema muito profundo, porque você não pode negar o impacto da crise climática sobre a produção e as lavouras. Não tem como negar isso. Não tem como negar o impacto também do aumento de preço desenfreado dos combustíveis, dos fertilizantes e por aí vai. Tudo bem. Mas a verdade é que há algumas coisas que os países mais ricos podem fazer. Acho que se existisse uma solução, pelo menos paliativa, no curto e médio prazo, é que os países mais ricos soltassem ou liberassem parte dos seus estoques para mitigar a volatilidade de preços de grãos especificamente. A volatilidade de preços de grãos, por exemplo, vamos para os casos. Fechado. Peru. Há 2 meses que os caras estão queimando pneu e pedindo pela queda do presidente de esquerda lá, Pedro Castilho. Não sei se vai cair, possivelmente, o Peru assim, derrubar presidente, meio que um esporte nacional. Mas provável, né? Você tem um problema lá, as pessoas estão reclamando pela alta nos combustíveis e pela disparada nos preços dos grãos, especificamente do trigo. Sri Lanka, mesma coisa. Está defaultado na dívida, deu calote na dívida, porque não tem mais dinheiro para comprar combustível. E, logicamente, comprar comida. Sri Lanka. Aí você tem Paquistão, que derrubou o primeiro-ministro
Imran Khan, sei lá, um mês atrás, por conta da alta nos combustíveis e alta no preço do trigo. Egito, o maior importador per capita de trigo, está a portas de uma revolução. Tiveram que colocar teto, limites nos preços. Então, como você conseguiria limitar esses problemas, esse collateral damage, esse dano colateral em países mais desfavorecidos? Puxa, libera os estoques. Os países mais ricos têm essa responsabilidade e não estão fazendo. E quando você fala de alimentos, você não está falando de um problema de inflação, pura e simplesmente, você está falando de uma crise humanitária, né? Sem dúvida. Mas não é só isso. Se você no Ocidente fala que o mundo quer ser democrático, a primeira coisa que uma democracia deve se sustentar é no acesso à comida, pelo menos que seja affordable, que você consiga pagar. Então, existe uma responsabilidade por parte das potências para que essa volatilidade de preços. Ninguém está falando para você regalar a comida, dar de presente. Não. Mas você tem uma responsabilidade sobre o próprio modelo que você defende para você mitigar essa volatilidade, porque o que mata é a volatilidade. Não é o preço mais alto. O preço mais alto você contrata, você pode fazer contrato futuro, tudo que sobe desse, você inventa qualquer coisa. Engenharia financeira é o que sobra. Agora, é a volatilidade, é a impossibilidade de você saber quando comprar. Isso impede. E aí é que está. Os países mais ricos podiam trabalhar como árbitros disso. E não estão fazendo isso. É aí que você vê a questão das contradições da defesa das questões ESG, né? Porque esses países, os desenvolvidos, são os que mais encampam, né? Encampam a agenda ESG e que querem obrigar todos os países, até os subdesenvolvidos, em desenvolvimento, a encamparem essa agenda também. Mas nessas horas, eles não estão fazendo o trabalho deles dentro da agenda, né? Porque realmente, isso é uma coisa que até o Bill Gates defende no livro dele, né? Os países mais ricos que se aproveitaram cada vez mais da agenda 100% capitalista, vou dizer assim, né? Deixando o ESG de lado, que agora encampam o ESG, deveriam pagar uma contrapartida, né, para os países mais pobres que têm sofrido por conta do aumento do aquecimento global, das mudanças climáticas e agora me fugiu o termo, mas da mudança, da distância das classes sociais, né? Sim. De distribuição de riqueza. Né? Então, assim, agora era a hora que eles tinham que se provar realmente que estão preocupados com a agenda social e climática, por exemplo, né? E não têm feito isso. E uma das soluções é justamente o que o mesmo colocou. É claro que, assim, tem um destaque, né? Inclusive, pegando o gancho aqui da Kepler Weber, né? Que é uma empresa que faz silos, principalmente, para estocagem de grãos, né? E quando eu vi a apresentação deles, eles mostraram lá que o nível de estoque de grãos realmente está num nível muito baixo do ponto de vista global, né? Está com um nível de dias muito abaixo do que é a média. Então, assim, já está num nível relativamente crítico, mas ainda tem. E eu acredito que os países desenvolvidos são os países que mais têm esse estoque, né? Quando você pega a média, vai ser a média do mundo, né? Mas o país desenvolvido, com certeza, vai ter muito mais do que os países subdesenvolvidos. Então, poderia, sim, usar isso como uma política global, né? Do ponto de vista social. E, no final das contas, isso interessa para todo mundo, né? Porque um mundo convivendo em harmonia, você tem menos conflito, você tem mais desenvolvimento econômico. Então, no final, os países mais desenvolvidos também participariam do benefício desse tipo de política, né? Então eu acho que é algo que teria que entrar mais no debate, que acaba não entrando. Você tocou um ponto aqui muito legal, né? Que é a hipocrisia que existe em relação a esse discurso do ESG. Aqui ninguém está falando que o discurso não seja necessário. É lógico que sim. Realmente não é cabível o crescimento econômico sem uma contrapartida de sustentabilidade. Isso, a gente sabe disso. Agora, como é possível, por exemplo, que seja imposta uma legislação ambiental Brasil, na qual, por exemplo, 20% de certas áreas não pode ser, tem que ser para, você não pode desmatar, etc.,
E nos outros países, nada acontece. O discurso, por exemplo, americano e francês, é um discurso hipócrita. No aspecto que nós sabemos certamente que esses países sentem o poder competitivo do agropecuário brasileiro, do setor agropecuário brasileiro, e não querem que o setor agropecuário avance. Aí soltam aquelas políticas, aqueles discursos ambientais. O Brasil, o maior depredador de fauna e flora do mundo. Mas será que isso é verdade? Se você impusesse as mesmas restrições aos agricultores deles, eles gostariam, cairiam um par de presidentes, né? E aqui nós temos que aguentar essa questão. O discurso, ele é meio... Ele não está muito bem sintonizado. E aqui não é uma crítica à filosofia ESG. Mas a execução dela. É uma crítica a quem usa ela politicamente. Pra se promover, né? Você perfeito. pega muito, só para finalizar aqui nessa questão, a questão do petróleo, né? Então os países europeus há algum tempo ficam abominando a produção de petróleo e assim em diante, que o petróleo tem que acabar, tem que procurar fontes limpas. Só que ao invés deles mudarem a sua demanda por combustíveis fósseis, eles simplesmente tiraram a produção de petróleo dos seus próprios países para falar, tá vendo, a gente não produz mais petróleo. Só que eles continuam consumindo igual ou até mais, né? Então é aí que você vê o nível de hipocrisia do discurso desses países, né? Me parece que uma boa síntese é dizer que a agenda ESG ela é muito interessante do ponto de vista do mérito e do objetivo e muito problemática do ponto de vista da execução e do uso político que se faz dela. Acho que é uma boa frase para a gente condensar essa bela troca que vocês estabeleceram aqui. Agora, Guilherme, ainda em relação a essa crise que a ONU está alertando para a fome mundial, qual papel você estima que o Brasil tenha nessa configuração, nesse tabuleiro, pelo forte apelo que nós temos enquanto agroexportação, né? É uma potência essencialmente agroexportadora, a potência brasileira. Acho que, assim, a gente... É engraçado, né? Porque a gente vai soltar uma coisa muito interessante amanhã sobre isso, né? Então, estou fazendo aqui meio que um spoiler. Os nossos editores aí do Scoop, os editores da Mover, vão soltar uma coisa muito interessante amanhã sobre isso. No geral, assim, o que eu posso falar é que a guerra da Ucrânia, assim, independentemente dessa situação humanitária horrível, uma guerra é uma coisa horrível e é condenável, oferece uma certa oportunidade para o agronegócio brasileiro crescer, e crescer bem, crescer sustentavelmente, se tornar um celeiro do mundo confiável na agricultura e na pecuária. Temos alguns problemas, a nossa logística não é boa, a nossa infra não é boa, nós temos uma dependência muito grande de fertilizante vindos de fora. 85% dos fertilizantes NPKs que são consumidos no Brasil vêm de fora. Particularmente de Rússia e Bielorrússia. Caramba, o presidente Bolsonaro viajou em fevereiro para a Rússia, foi criticadíssimo pela visita, né, de uma outra forma para tentar garantir esse fornecimento. Até o momento, o Brasil... Assim, nesse momento, o Brasil tinha fornecimento de fertilizantes, ou tinha estoque suficiente até outubro. Nesse momento, hoje, o Brasil tem estoque suficiente para o fim da safra 2022-2023, que acaba em março. Alguma coisa deve ter funcionado aí. Independentemente aqui das questões morais. Eu estou falando aqui do fato econômico. Então, o que eu quero dizer? Há uma oportunidade, sim, mas o país precisa melhorar coisas internas. O nosso dever de casa, em termos logísticos e infra, e também legal, tem que ser muito maior. A gente está muito atrasado em coisas legais básicas, direitos de propriedade, pobres. A nossa infraestrutura, a nossa logística, faltam portos, faltam ferrovias. A empreitada muito boa desse governo de pavimentar rodovia e tal, conectando, sei lá, Coração do Mato Grosso com sei lá o quê,
legal, mas infelizmente é insuficiente ainda. Então temos algumas coisas muito positivas. Agora, pode ter certeza que o Brasil, depois da guerra, vai se tornar, sim, um exportador visto com mais confiança, exportador de alimentos, Claro. né, de grãos, proteína animal, muito mais confiável do que ele é agora. Pode ter certeza disso. Vai Até- ser muito bom. E quem vai ver? 23, Vitia, SLC Agrícola, SLC 3, Raizen, Raiz 4, Cosan, CCAN 3. Quem vai se dar bem com isso? O Brasilagro, Agro 3. E por aí vai. Você é o gestor, você que fala disso. Mas aí que está. É muito provável que essa jogada lá do Bolsonaro em fevereiro represente mais divisas e mais contratos para o agronegócio brasileiro no médio e longo prazo do que qualquer outra coisa que tenha sido feita em muitos anos. Vamos ver, né? Até o momento está se mostrando muito útil essa visita. Pois E é. aqui ninguém está fazendo apologia política a ninguém, pelo amor de Deus. Claro. Estamos falando do que nós estamos observando, Claro. tá? E o que me frustra como brasileiro é muitas vezes não haver um pragmatismo de cobertura que saiba separar exatamente os elementos que você separou aqui. Porque você pode, e você fez essa separação, pensar do ponto de vista moral, uma aproximação, pensar do ponto de vista humanitário, uma aproximação e os efeitos. E você também pode, numa avaliação justa, holística, pensar do ponto de vista pragmático do cuidado de alimentação, tanto para a sociedade brasileira, quanto para o papel que o Brasil tende a ter a nível mundial numa das maiores crises da história da humanidade relacionada à fome. Eu quero também temperar essa conversa com China. Olha como o tempo está voando, já são 3h42, meus amigos. Então eu queria também que a gente falasse de China. Carlos, você tendo a oportunidade de endereçar ao Guilherme qualquer pergunta sobre China, qual é aquela que você endereçaria? Fazer perguntas sobre China é até sacanagem, né? Porque não dá pra saber nada direito que acontece lá. Mas, Guilherme, acho que a grande questão do momento agora, né? Eu acho que seria principalmente com relação ao que a gente pode esperar da economia chinesa, da perspectiva global. O que eu quero dizer com isso, né? Será que a economia chinesa deve continuar aquecido o suficiente para manter o patamar de commodities ligados à atividade nos patamares elevados atuais? Ou será que a gente deve ver a China indo no caminho do mundo, correndo esse risco de estagflação ou até mesmo de uma desaceleração econômica um pouco maior do que o que está se prevendo, né? Eu acho que essa é a principal questão. E eu vou pegar carona na sua pergunta para complementá-la. Xi Jinping contratou praticamente um crescimento que ele quer que seja entre 5% ou 6%, ou pelo menos superior ao dos Estados Unidos. E já há algum tempo ele promove o que chamou de prosperidade comum, que é uma das plataformas de governo e de Estado sobre as quais o Guilherme sabe bem. Faz o seu saldo aí, ô Guilherme. Então, China é um fator muito importante em relação à tendência de desglobalização que a gente está tendo atualmente, que tem a ver com o problema inflacionário atual, que tem a ver com a aceleração desse ambiente de maior desconfiança mundial, né? Na economia de mercado, no comércio e na cooperação entre países, né? Difícil saber se a China vai desacelerar ou não, mas vamos tentar se factualizar as coisas. Se você é capaz de fechar cidades inteiras por semanas, a sua economia vai sofrer. Se você impõe, ou pelo menos sugere, restrições ou vigilância muito forte em companhias privadas, que de uma outra forma não necessariamente falam o seu credo político, você vai perder capacidade de investimento, você vai perder dinamismo. Se você que isso aconteceu nessa semana. Se você tem um presidente
que fala para o mundo ou para a sua própria comunidade que não há perigo de desaceleração, você tem o seu primeiro-ministro que fala o contrário, você cria incerteza. Acho que os odds, ou seja, as chances de uma desaceleração na China são muito maiores do que uma recuperação econômica, me pareceria. Agora, você nunca sabe a dimensão da intervenção governamental em um momento de crise. E lembremos o seguinte, que acho que no final do ano, será novembro, dezembro, tem uma reunião do Summit, né? Uma cúpula do Partido Comunista Chinês, na qual espera-se que o Xi Jinping ser um mandato sacramentado, coisa que nem sequer, assim, isso não acontece desde os tempos do Mao, me parece. Se não foi o Mao, foi o Deng Xiaoping. Posso estar errado, aí alguém me corrige depois, mas, ou seja, ele se torna um dos grandes líderes históricos da China pós-comunista. Então, caramba, você nunca sabe. Eu acho que realmente assim, a desaceleração é inevitável, mas você tem um governo que está disposto a gastar o que seja para contornar isso. Para contornar isso. Os danos de longo prazo, nós todos sabemos, né? Uma alocação errada de recursos, inflação, de novo, etc. Mas quanto tempo não levamos nisso? E quanto tempo aqueles caras que estão fazendo short na China não estão queimando? Tem os bolsos assim, queimados, né? É muito difícil. Ô, Guilherme, deixa eu tentar factualizar, usando o verbo que você colocou, com algumas informações aqui. Ó. O UBS, por exemplo, reduziu a projeção do PIB chinês de 4,2% para 3% em 2022. Matéria registrada pelo jornal Valor Econômico aponta que o primeiro-ministro da China declarou que o país pode ter dificuldades em registrar crescimento no segundo TRI de 22. E pediu ajuda às autoridades para a retomada da produção industrial na China depois dos lockdowns e da política de Covid-0. As falas de Li Keqiang foram feitas durante videoconferência com diversos oficiais do governo chinês e indicam que o país vai ter complicações para atingir a meta de crescimento anual de 5,5% do PIB. E aí, só a título de referência, a última vez que a China registrou uma retração do PIB foi no primeiro trimestre de 2020. Ali no advento, de fato, da pandemia, quando aí houve uma queda de 6,9%. E mundo adentro a gente viu um impacto muito forte no primeiro e no segundo trimestre em geral. Então, quer dizer, você tem também na prática, por parte de instituições renomadas ou do próprio primeiro-ministro da China, o reconhecimento de que aquele crescimento de 5,5% não vai ser possível, não é factível. Cada vez mais evidências se avolumam nessa direção, Carlos. Vai muito na linha que o Memo falou aqui, né? E é muito difícil saber efetivamente o que vai acontecer. Porque a economia chinesa, o governo chinês, ele tem um controle absoluto sobre sua economia, né? Então, se ele quiser entregar os 5,5%, 6%, ele entrega. A grande questão é o quanto ele está disposto a abrir mão do planejamento de longo prazo dele para conseguir inflar um crescimento de curto prazo aí para cumprir a sua meta, né? Mas um grande ponto aí para mim que é algo que eu tenho tentado prestar bastante atenção aí é com relação a da onde virá esse crescimento chinês aí nesse ano, ou mesmo nos próximos. Porque, bom, a gente tem o componente de investimento, o componente de gasto público, o componente de consumo, né? Trazendo para a visão do investidor, né? Porque é muito importante conseguir entender isso, né? Porque nesse movimento aí, já pós-pandemia do desbalanço das cadeias de suprimento e seguido com o conflito entre Rússia e Ucrânia, que dificultaram ainda mais a questão das relações de troca e da oferta de commodities de uma forma geral, todas as commodities subiram juntas na esteira, né? Sim. Então, tanto como as agrícolas, energéticas e metálicas, né? Só que a gente sabe que, assim, o que a gente está falando, commodity agrícola é alimento. Então, assim, a economia desacelera, mas o consumo de alimento não diminui. Commodity energética tem o seu componente de atividade? Tem. Mas tem ali um ponto, né, um pouquinho para baixo, onde é consumo essencial também. A gente não vive sem energia, né? Isso seja a energia elétrica, que em muitos lugares ainda se usa combustível fóssil para gerar energia elétrica,
ou até mesmo para locomoção, né, e para produção industrial. E aí tem o terceiro componente, que são as commodities metálicas. Essas commodities elas não são essenciais para nada do nosso dia a dia. Ou seja, se a gente está numa situação de desespero, de aperto, você vai continuar consumindo energia, você vai continuar comendo, mas você não vai continuar produzindo coisas que dependem de commodities metálicas, né? Então, a grande questão que a minha incerteza aqui é até que ponto o preço das commodities metálicas é sustentável nesse patamar atual, né? Isso vai depender muito de onde virá o crescimento da China nesse ano e no próximo, porque a gente já sabe que, assim, não que a gente saiba, mas a gente tem grandes possibilidades de ver uma estagnação ou uma retração econômica nos Estados Unidos e na Europa. Então, dali não vai vir essa demanda acelerada por commodities metálicas. E da China, será que vai continuar essa demanda? E aí, atenção acionista da Vale, né? Porque tem tudo a ver. Diga-me, Guilherme. Foi uma questão muito interessante. Você colocou uma coisa muito... Assim, cirúrgica. Se acertou assim, na veia. Recentemente, o governo chinês me parece que aprovou um plano de investimento em infraestrutura de, se não foi 1,8 trilhão de yuanes, foi 2 trilhões de yuanes, que vem a ser entre 270 e 300 bilhões de dólares. Ou seja, não é pouco. Mas a verdade é que o que mais me surpreendeu é que eu vi várias casas colocando que eles não realmente, assim, por mais que eles aumentam a projeção de crescimento de investimento em ativo fixo, que é um daqueles indicadores de atividade que a gente segue com muita atenção na China, a maior parte das casas fala que os preços das commodities não devem reagir a isso. Porque você tem um problema muito sério de demanda por novas moradias. Porque você tem um problema seríssimo de crise imobiliária lá. E lembre-se, recentemente, eu acho que foi semana passada, houve um corte no juro prime de 5 anos. O maior corte na história, me parece, que é da taxa prime de 5 anos, que é a taxa a qual é atrelado o financiamento imobiliário. Os caras se entendem que realmente há um problema aí. Agora, é muito claro que as commodities minerais e metálicas não reagem a esses planos, a esses cortes de juros, a essa injeção de dinheiro, até porque você, geralmente, quando o preço da commodity sobe num plano desses, é porque você está tendo housing starts, ou seja, produção ou construção de novas moradias em alta. Isso não está tendo na China. Então, em geral, quando essa correlação não existe, o preço da commodity cai. Interessante. E isso é muito provável que aconteça nesse ciclo. Então, o que a gente imaginaria? Não é que vai cair o minério de ferro. Existe o viés de queda, porque não existe esse lever, né? Esse lever positivo, que em teoria levaria a um aumento do preço por uma questão de demanda. Não sei se eu me expliquei bem. Não, para mim ficou claro. Até pelo problema de moradia estrutural que o Estado chinês tem tido que manejar. Eu tenho alguns complementos aqui, ó. Primeiro, dizer que Xi Jinping, de fato, encampou oficialmente uma aceleração profunda na infraestrutura. Várias manchetes na pesquisa que eu fiz em paralelo jogam para isso. China quer estimular o crescimento com ênfase na infraestrutura, seguindo os passos de Xi Jinping. Por falar em Xi Jinping, o Gabriel Medina, que é um repórter que nunca deu um chute na vida, é só informação precisa, escreve aqui, ó. Mais um mandato do Xi Jinping o colocaria no mesmo nível de Deng Xiaoping, que ao todo comandou o Estado chinês por 17 anos. Mao Tse-tung, por sua vez, comandou o Estado chinês por 27 anos. Não à toa é tido como o grande líder do Estado chinês. Então esse também é um complemento importante aqui para se colocar. E um terceiro complemento é que o Banco do Povo da China reduziu a taxa prime de 5 anos, que está atrelada a essas questões imobiliárias, como o Guilherme salientou, foi para 4,45, enquanto que o consenso estimava 4,6%. Você diz, poxa, mas só 0,15 ponto percentual? Estima isso no horizonte dos 5 anos e veja o contexto complexo da economia e você vai dar o peso que a coisa merece ter.
No caso da taxa Prime de 1 ano, aí manteve, em linha com o consenso, 3,7%, fixou nessa faixa de 3,7%. Então são complementos aí importantes para a gente tatear. Bom, Guilherme, a gente está chegando à reta final aqui. Foi uma conversa valiosíssima, já praticamente não temos mais tempo. Eu só quero mandar um abraço aqui para o perfil MSC, para o Tonem aí, que eu sempre acho um nome sugestivo para quem está no mercado financeiro. Ele escreve: sou fazendeiro em Goiás. Eu não consigo entender o raciocínio de mudança climática. Não é possível, gente. Aqui nós não temos mais 4 estações do ano. A chuva começa em abril, termina em agosto, ele comenta. Mais tarde, o Ike Grafista chega e fala: minha família também tem terras no Mato Grosso, em Minas e São Paulo. Ano passado teve impacto por causa da seca e por causa da geada. O regime de chuva está totalmente irregular. Basicamente, salientando pontos, sobretudo que o Guilherme reforçou, de que não é possível desprezar os impactos de ambiente que afetaram a cadeia produtiva. Não tem negacionista aqui, né? Pois é. Pois é. Bem, né? Ó, ele complementa. O Ike complementa aqui, ó. A safra de verão foi marcada pelo tempo seco na região sul e o custo do fertilizante, em alguns casos e momentos, inviabiliza plantio de safra. E aí tem o contraponto que o Guilherme bem coloca aqui dessa excursão aí de Bolsonaro na Rússia para tentar atenuar isso a ponto de garantir safra até o início do ano que vem. Ramon Valdez também passa por aqui, o Rafael Procópio tá na área e esta galera ajudou a gente a construir mais um capítulo vivo de Os 10 Mil Deles. Guilherme, você só tem um compromisso conosco: voltar numa próxima oportunidade. Voltamos ao começo hoje, é um episódio que eu vou guardar com muito carinho, tenho a certeza. Obrigado e um abraço. Bom, muito obrigado a vocês. Foi um prazer. Carlos Castrucci, gostou ou não? Pô, foi mais uma aula aqui que tivemos hoje, né, sobre diversos assuntos. Eu tenho a agradecer mesmo pela participação aqui. Conseguimos trazer você depois de muito tempo. E com certeza esse episódio vai ficar marcado aí. Semana que vem estaremos de volta, né? É isso, estaremos de volta firmes e fortes. No momento em que a gente fala, o Ibovespa vai vivendo um dia positivo, está subindo 1,20%, já na casa dos praticamente 112 mil pontos. No episódio que vem, a gente vai falar bastante de varejo, diante dessa resposta recente que os papéis da Via deram. Magalu correu atrás ao longo desta quinta-feira, a gente fala ao vivo aqui no dia 26 de maio, teve uma certa empurrada aí para frente. Vamos ver se isso se sustenta ou se é apenas mais uma ida para depois vir a vinda de um setor que continua travado à espera da ancoragem maior de visão de mercado sobre o pico da Selic e o arrefecimento da inflação. A gente também pode comentar, inclusive, dados de arrecadação que atenuaram percepção de risco fiscal na curva de juros, mas isso fica para a semana que vem. Carlos Castrucci, vamos aproveitar também para registrar que no último dia 15 de maio, portanto, este humilde projeto completou os seus 2 aninhos. Claro que eu espero que nos próximos 2, quando a gente chegar a 4 anos de vida, os 10 mil já tenham virado 100 mil. Aí é com você. 100 mil a gente vai ter que aportar um pouquinho aí, né, para conseguir chegar. Não, mas a meta, ó, em 2 anos, a gente vai completar aí 4 anos. Se a gente colocar a nossa meta implícita aí de um retorno de 20% ao ano e ficou tudo armazenado nesses primeiros 2 anos, nos próximos tem que correr bastante aí, pelo menos dobrar aí, vamos ver. Quem sabe. De fato. Carlos, obrigado, um abração, até semana que vem. Valeu, até semana que vem, gente, um abraço. Você que seguiu conosco aqui nos 10 mil deles, continua com a gente, porque vem aí Gabriel Medina, Diego Kerber, Mariana Galvão e todo o timaço do seu Expresso da Tarde, dando sequência à nossa cobertura. A você, muito obrigado e até a próxima. Tchau! Termina aqui mais um episódio de Os 10 Mil Deles, o reality cast que faz o seu tempo render. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil Deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos
antes de executá-las para os próprios clientes.